Existe um Brasil que dá certo. Existem boas ideias e incontáveis iniciativas inovadoras do poder público que servem de inspiração e exemplo. Elas estão em todas as regiões do país. A revista eletrônica Cidades e Negócios conecta ideias e oportunidades. Garante visibilidade às iniciativas positivas e que estão sintonizadas com o desenvolvimento. Queremos conhecer e divulgar ações públicas inovadoras dos municípios, dos estados e da União. Queremos ver o seu projeto aqui. Revista Eletrônica Cidades e Negócios. A improbidade administrativa no serviço público é um assunto que impacta toda a sociedade. A Lei de Improbidade Administrativa, número 8.429/2002, está passando por intensos debates no Congresso Nacional, por meio do projeto de lei número 10.887/2018. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em 16 de junho de 2021, a proposta que revisa a Lei de Improbidade Administrativa e agora o projeto está sob análise do Senado Federal. Os novos instrumentos legais têm o objetivo de dar mais clareza ao assunto e criar uma segurança jurídica no que diz respeito ao trabalho dos agentes públicos. Para saber mais sobre o assunto, vamos conversar com o Dr. Antônio Rodrigo Machado, advogado, mestre em Direito e também professor do IDP, Instituto Brasileiro de Estudo, Desenvolvimento e Pesquisa, e autor do livro Sanções em Penas. É um especialista na administração pública e uma referência no assunto do nosso programa de hoje. Doutor Antônio, qual o foco do seu trabalho e como aconteceu o seu interesse por esse tema? Bom dia, doutor Antônio. Bom dia, Tatiana. É um prazer enorme estar aqui na revista eletrônica Cidades e Negócios e principalmente falando de um tema que eu considero super importante na atual conjuntura do nosso país. Nós vivenciamos nos últimos anos uma sequência de assuntos na área política, na área jurídica, tendo a corrupção ou o combate à corrupção no centro desses acontecimentos, e discutir a lei de improbidade administrativa é falar sobre uma das principais normas de combate à corrupção na administração pública. Eu sou advogado na área privada e também sou pesquisador. Na academia, o meu tema de pesquisa é exatamente aquilo que a gente chama de direito administrativo sancionador, que é toda a capacidade que a administração pública tem de aplicar sanções, penas, medidas aflitivas, fora da esfera jurisdicional penal. E trabalhando ao longo desses anos com muitos agentes políticos, prefeitos, governadores, senadores, deputados, nós observamos que nós temos aí duas visões sobre esse tema. Numa, é mais fácil de ser percebida, que é quando a gente observa o alto número de atos de corrupção dentro da administração pública. Por um outro lado, nós observamos também que muitos agentes públicos que não praticaram corrupção, não foram desonestos, mas têm um ato, uma ação, um programa interpretado de maneira equivocada pelos órgãos de controle. Esse controle, muitas vezes, ele pode ser disfuncional, fazendo com que pessoas que não cometeram atos de corrupção sejam acusadas de coisas muito graves e até mesmo punidas e afastadas dessa atividade política, da atividade pública. Então, por um lado, nós temos um número muito grande de atos de corrupção no Brasil, mas, por outro lado, também nós temos agentes públicos corretos, honestos, que muitas vezes apenas erraram, sendo rotulados, sendo taxados como desonestos, ímprobos, corruptos. Então, tanto a ausência de controle que permite a corrupção, como o excesso de controle, o controle disfuncional, são dois problemas que me instigam a pesquisar, a trabalhar em sala de aula, nos meus cursos, no meu livro também, e que a gente tem essa experiência a partir da vivência como advogado de vários agentes públicos dos mais diferentes estados do nosso país. Doutor Antônio, a gente pode fazer uma comparação entre a legislação anterior e a nova lei de improbidade administrativa que está em análise no Senado? Quais são os pontos mais relevantes? Nós vamos ter aí, na transformação da lei de improbidade, na reforma da lei de improbidade, muitas coisas distintas daquilo que foi pensado lá no início da década de 90. É uma lei antiga, mas é uma lei antiga do ponto de vista do conjunto geral do nosso ordenamento jurídico, mas ela é nova porque ela já nasce
sob o prisma da nova Constituição, né, da Constituição de 88. Então, foi uma lei que cumpriu um ótimo papel, Tati. Ela cumpriu um grande papel porque ela ajudou os órgãos de controle, os órgãos de fiscalização, a fazer esse combate efetivo contra os agentes públicos corruptos. Então, dentro dessa perspectiva, nós precisamos reconhecer o bom papel cumprido pela Lei de Improbidade Administrativa, mas precisamos fazer uma leitura crítica de diversos erros praticados pelos agentes públicos responsáveis por comandar, por serem protagonistas dessa lei. E uma das questões mais importantes na reforma da Lei de Improbidade Administrativa vem na questão do que, de fato, é improbidade. Nós temos diversos problemas na administração pública, a exemplo da ineficiência. A ineficiência é um problema constante na gestão pública. Mas a pergunta que eu faço é, a ineficiência é um mal que será combatido pela Lei de Improbidade? Todo e qualquer atraso de servidores, ou muitas vezes, quando um servidor não tem um treinamento suficiente para exercer uma determinada função, tudo aquilo que a gente puder relacionar à ineficiência, a gente pode confundir com desonestidade? Pergunta simples, toda desonestidade, aliás, toda ineficiência é desonestidade? Ou pode ser? Se apenas puder ser, nós precisamos aí separar o joio do trigo. E para que a gente possa fazer isso, a minha sugestão é que a gente possa olhar essa reforma da Lei de Improbidade como um remédio destinado exclusivamente para o combate à corrupção e não para o combate de todos os erros da administração pública. Então, nesse sentido, a reforma da Lei de Improbidade vai bem em alguns pontos. Quando ela, por exemplo, retira da possibilidade de caracterizar como corrupção a improbidade culposa. Eu não consigo imaginar, um pensamento bem simples, eu não consigo imaginar alguém que foi corrupto por acidente, alguém que foi corrupto por descuido. Você pode até ser leniente com a corrupção por descuido, mas ser autor de um ato de corrupção exclusivamente porque você não prestou atenção ou por, digamos, por negligência ou por imperícia ou imprudência, isso não existe. Então, a reforma da Lei de Improbidade Administrativa diz que é corrupto aquele que tem intenção em se enriquecer ilicitamente, aquele que tem intenção em fazer um dano ao erário. A gente vai falar sobre isso logo mais. A pergunta que eu quero fazer nesse momento é se é possível perceber vantagens relevantes para o agente público de uma maneira geral. Uma das grandes vantagens para o agente público é, de fato, que ele tenha um pouco mais de segurança no exercício da função administrativa. Porque quando ele está no exercício da função administrativa, ele vai assinar um documento, ele vai fazer um ofício, ou até mesmo ele vai dar uma decisão num processo administrativo. Muitas vezes o agente público, em razão desse controle disfuncional, ele se sente inseguro, porque na cabeça vem sempre aquela pergunta, se eu assino, eu sou responsável. Se eu sou responsável, eu posso ser responsabilizado por um órgão de controle e ter que devolver esses valores? Ou, numa situação ainda mais grave, ainda mais difícil, ele pode vir a responder uma ação de improbidade ou um processo administrativo disciplinar, quiçá uma ação penal por crime contra a administração pública. Essas são dúvidas que permeiam a mente dos servidores públicos, independente deles estarem praticando um ato ilícito ou não. Ainda que eles tenham a certeza de que estão fazendo a coisa certa, há sempre uma dúvida de que alguém possa fazer uma interpretação errônea, uma interpretação diferente da sua intenção, e ele venha a ser punido. Então, a reforma da Lei de Improbidade Administrativa, quando ela garante segurança a esse servidor, de que se nada de errado estiver fazendo, uma interpretação não vai conseguir encontrar ou levá-lo a responder uma ação de improbidade, esse tipo de segurança vai bem, vai em favor da sociedade, vai em favor do agente público, e eu acho que todos nós podemos ganhar com isso. Além de considerar a segurança para o servidor, a necessária confiança da sociedade na atuação dos agentes públicos é levada em conta na construção desses instrumentos legais? Olha, a segurança que é levada aos servidores está nessa perspectiva do que eu acabei de responder, que é fazer com que o servidor ele se sinta mais seguro, mais consistente em tomar as decisões que ele premeditou, decisões que estão dentro de um planejamento, decisões que estão em favor da lei, seguindo realmente a trilha daquilo que é o comando normativo. Por um outro lado, o serviço público ele também ganha com a reforma da Lei de Improbidade nesse quesito,
exatamente porque os agentes podem trabalhar com um grau de eficiência maior, com um grau de liberdade maior, e a gente possa permitir que a criatividade, de fato, seja um elemento constituinte da administração pública. Porque quando um servidor ele vive sob o mal de um fenômeno que muitos autores identificam como um apagão das canetas, muitas vezes o servidor ele deixa de fazer algo que poderia trazer um resultado positivo para a sociedade, para o cidadão, exatamente por conta desse medo, desse receio. Então, quando nós temos uma insegurança na atividade da gestão pública, nós temos também um recrudescimento daquele papel proativo do servidor público, do agente público, em favor da população, em favor da sociedade. Existem no país quase 8 mil condenados por improbidade. Parece um número muito grande, mas considerando o cenário que o Brasil está e exibiu nos últimos 20 anos, esse número reflete mesmo o rigor das leis de improbidade ou a impunidade ainda prevalece? Se a gente para pensar que são 8 mil ao longo de 20 anos, né? 20 anos da lei de improbidade, mais de 20 anos da lei de improbidade, então nós vamos observar que não é um número considerável, tendo em vista que nós temos mais de 4 mil municípios em todo o Brasil. O que eu acho que vale nós refletirmos de maneira crítica infelizmente, nós não temos órgãos de controle, seja uma advocacia pública efetiva, com servidores efetivos dentro dos municípios, seja um Ministério Público atuante em todas as comarcas no Brasil, a ausência de órgãos de controle que são protagonistas dessa lei das ações de improbidade, na imensa maioria dos municípios brasileiros, isso faz com que nós tenhamos menos ações de improbidade. Então, o número parece até estrondoso, mas em razão do tamanho do nosso país, da quantidade de pessoas jurídicas de direito público que nós temos, além de diversos servidores, diversos agentes, esse número por si só não demonstra uma imensa quantidade de ações de improbidade, porque nós estamos falando de 8 mil ações ao longo de 20 anos. Mas, por outro lado, nós podemos perceber que são muitos os casos em que esse controle ocorreu de maneira desproporcional, tendo em vista o trabalho do Ministério Público numa determinada comarca, num determinado município. Então, nós precisamos, com a reforma da lei de improbidade, dosar. Nós precisamos focar na estrutura dos órgãos de controle, fazendo com que todos os municípios brasileiros possam ter um Ministério Público atuante ou uma advocacia pública atuante. Aliás, esse tema da advocacia é um dos temas que nós vamos discutir aqui hoje, como legitimada para a interposição da ação de improbidade. Então, nós precisamos estruturar esses órgãos de controle e, por outro lado, nós precisamos deixar os agentes públicos mais seguros com uma lei que exija condutas específicas, condutas bem diretas, e não uma tipificação aberta para qualquer ação por parte dos agentes públicos, para que qualquer ação por parte dos agentes públicos possa ser enquadrada na lei de improbidade. Temos agora duas questões. Entre os mais importantes agentes públicos do país, 25% dos senadores e um número considerável de deputados, sem falar de governadores e prefeitos, respondem a ações por improbidade. Por que esses números, né? É uma crença na impunidade? É um sinal de ineficácia das leis? Olha, nós temos aí a seguinte questão. Hoje, na atual redação da lei de improbidade administrativa, nós temos 3 grandes tipos de improbidade. No artigo 9º, nós vamos ter o chamado enriquecimento ilícito. No artigo 10, nós vamos ter o chamado dano ao erário. E no artigo 11, nós temos os atos que sejam contrários aos princípios da administração pública. O princípio da legalidade, da moralidade, da publicidade, o princípio da eficiência. Nós vamos ter aí diversos princípios que, uma vez contrariados, podem resultar na caracterização de um ato de improbidade. O que me faz dizer com muita certeza que qualquer agente público que esteja à frente da administração dos serviços públicos, ele possa ser réu numa ação de improbidade, ele possa ser acusado numa ação de improbidade, a depender da interpretação do Ministério Público. Então, se por um lado nós temos uma estrutura deficiente por parte dos órgãos de controle, nós temos também um poder muito grande por parte desses órgãos. É pouco provável que uma gestão de 4 anos de um prefeito, de um governador, não possa resultar, no mínimo,
na interposição de uma ação de improbidade contra esses cidadãos que estão à frente da administração pública. E eu preciso lembrar que responder uma ação de improbidade não significa que alguém praticou um ato de improbidade. Vigora no Brasil, na nossa Constituição, e é mais do que racional, a presunção de não culpabilidade. Enquanto ele estiver apenas sendo acusado numa ação de improbidade, isso não significa que ali nós teremos um cidadão que é corrupto. Mas veja bem, Tati, por um outro lado, nós precisamos ter a certeza de que alguém que responde a uma ação de improbidade, como a sua própria pergunta já nos traz o prejuízo que esse cidadão ele absorve ao longo dessa tramitação processual. Para um político, o simples ato de ser acusado de uma ação de improbidade já leva para ele um prejuízo muito grande na sua imagem, no seu nome junto à população. Nós criamos, no aspecto político-eleitoral brasileiro, uma coisa muito forte do político dizer que ele é ficha limpa. Tudo bem, a ação de improbidade só vai retirá-lo do processo eleitoral quando tiver um julgamento em segunda instância, mas automaticamente isso já prejudica o bom andar, o bom caminhar da sua campanha, porque os seus adversários com certeza vão dizer: você sabia que o político A, que o político B já responde a 3 ações de improbidade? É algo muito forte, né? Muito negativo. E ainda existem casos em que ocorreram condenações com suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública, além de pagamentos, como já ocorreram no valor de 2,11 bilhões de reais entre ressarcimento, perda de bens e pagamento de multa civil. A possibilidade da nova lei em análise ser retroativa e os processados e condenados obterem a devida vantagem? Não há essa possibilidade. Veja bem, hoje, na atual redação da Lei de Improbidade Administrativa, nós temos sanções bastante fortes, né, bastante firmes. A principal delas é a suspensão dos direitos políticos. E eu falo que é a principal porque quando você suspende os direitos políticos, você tá interferindo no conceito de cidadania daquela pessoa. Você suspende a atuação cidadã daquele indivíduo. Seja um homem, seja uma mulher, que tramita na vida pública, na vida política, ou até mesmo um servidor público efetivo. Então, vamos falar um pouco sobre as sanções, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função, a perda do cargo público. Nós temos aí a possibilidade de pagamento de multas e o ressarcimento erário. Além disso, esse indivíduo, ele participa de pessoas jurídicas, essa pessoa jurídica que ele seja sócio, que ele atue, ficará impossibilitada de participar de licitações, de participar de programas de incentivo, de subsídios por parte do Estado. Então, são muitas as sanções que um indivíduo que é condenado pela lei de improbidade administrativa ele pode sofrer. Não há nenhum prejuízo com a reforma da lei de improbidade em relação a tudo isso que eu acabei de expor aqui. Veja, naquilo que diz respeito ao ressarcimento do dano, isso vai continuar existindo. Na suspensão dos direitos políticos, isso vai continuar existindo. Na perda da função ao cargo público, isso vai continuar existindo. Na multa também. Então, na proibição de contratar também, a nova lei, se aprovada pelo Senado, né, porque a gente está falando da reforma da lei de improbidade administrativa, mas ela só foi aprovada na Câmara. Ela ainda não está aprovada no Senado, não foi para sanção ou veto do presidente da República. Então, essas sanções que eu acabei de dizer aqui, todas elas continuam na reforma da lei de improbidade administrativa aprovada na Câmara. O que vai mudar? O que vai mudar? Vai mudar a perda da função ao cargo público, vai ter uma alteraçãozinha, e eu acho que é melhor falar especificamente sobre ela já, e também vai alterar o prazo dessa suspensão dos direitos políticos. Essa suspensão dos direitos políticos, em alguns casos, ela vai aumentar, ela vai chegar a patamares ainda maiores. Agora, o que muda definitivamente é que o sistema de aplicação dessa sanção vai estar voltado muito mais para o enriquecimento ilícito e para o dano erário. Algumas dessas sanções elas vão mudar naquele tipo que eu falei anteriormente na nossa entrevista, que é o artigo 11, que são os atos contrários aos princípios da administração pública. Então, esse artigo 11, ele não vai contar com a suspensão dos direitos políticos e a perda da função no cargo público, como o artigo 9 e o artigo 10. Por que isso? Porque entenderam os deputados de que a lei de improbidade ela é um remédio para combater a corrupção e não um mero erro
dentro da administração pública. Então, vai ter a suspensão dos direitos políticos num prazo maior, vai ter a perda da função ou cargo público, aquele indivíduo que se enriqueceu ilicitamente ou causou um dano ao erário de maneira dolosa, com a intenção de chegar até aquele resultado. Então, nesses dois casos, tanto no artigo 9º quanto no artigo 10, nós vamos ter a manutenção de todas essas sanções graves que eu acabei de citar. O texto da nova lei estabelece que agentes públicos só serão punidos se for comprovada a intenção de cometer irregularidade. Podemos considerar uma elasticidade do instrumento legal? E como caracterizar improbidade por culpa e dolo? Não é lei ainda, né? É o texto do novo projeto, aliás, do projeto de lei que foi aprovado na Câmara e que está no Senado. Eu entendo que nós temos que avançar nas discussões sobre esse projeto de lei. Eu acho que existem algumas questões, como, por exemplo, o artigo 11, talvez essa alteração dele, porque, veja, nós tivemos uma mudança no artigo 11 em que as condutas que antes eram condutas exemplificativas de atos que sejam contrários aos princípios da administração pública, agora elas são taxativas. O que significa dizer? No artigo 11, só poderá ser caracterizado como improbidade aquela conduta que ele descrever nos seus incisos. Então, vai existir uma segurança maior para o agente público saber se ele, de fato, praticou um ato de improbidade com base na ofensa aos princípios da administração pública ou não. Agora, da forma como foi aprovada na Câmara, talvez nós tenhamos que aumentar esse rol de possibilidades da caracterização de ato de improbidade. Então, eu acho que todas as medidas da reforma que foram tomadas até agora, elas vêm no sentido de dar uma segurança maior ao agente público, mas eu acho que ainda está aquém daquilo que nós precisamos para o efetivo combate à corrupção em nosso país. Acho que tem espaço, sim, para o Senado melhorar a redação da lei. Você comentou um pouco sobre nepotismo no início da nossa entrevista, mas ele persiste sob a nova ótica da lei? Sim, nesse artigo 11, muito embora no projeto discutido pelo relator da matéria na Câmara, não estava inicialmente na primeira apresentação, na primeira proposta dele, mas isso volta na redação final, aprovada no plenário da Câmara, e com certeza isso ainda vai ser matéria de discussão para aprimoramento no projeto de tramitação no Senado Federal. Então, eu acho que no Senado as discussões vão fazer com que nós possamos evoluir a redação desse projeto de lei, da reforma da lei de improbidade administrativa, porque, de fato, não está pronto, não está nas melhores circunstâncias, acho que tem coisa a melhorar. Para encerrar, o artigo 11, no parágrafo 1º, estabelece que não configura improbidade a ação de omissão decorrente de interpretação razoável da lei, regulamento de contrato. Enfim, como se avalia o que é ou o que não é razoável? Olha, nós estamos diante de uma palavra que é um conceito jurídico indeterminado, não tem um parâmetro objetivo muito fácil de dizer isso. Mas o que é que esse parágrafo único ele quer nos trazer? Deixa eu apresentar aqui para os nossos telespectadores. Muitas vezes existe um posicionamento de um órgão público que é distinto de um órgão de controle, de um órgão público que presta um serviço público, exerce um poder de polícia, que é diferente de um órgão de controle. Tem um caso aqui em Brasília de um órgão relacionado à proteção do direito ambiental, que diversos servidores públicos que fizeram concurso, que são efetivos, que têm um compromisso com a máquina pública, eles fizeram pareceres na linha de uma determinada ação, ação concreta no exercício da função administrativa. E o Ministério Público competente discordou disso. E foram vários pareceristas daquele órgão público e uma única representante do Ministério Público Federal que discordava daquele encaminhamento. Vejamos, na divergência entre a interpretação de 10 servidores públicos efetivos com longa história no serviço público, direcionado à proteção do meio ambiente, na dúvida entre essas 10 pessoas e essa representante do Ministério Público Federal, o que prevaleceu? O que prevaleceu, na prática, foi o ato dos servidores públicos que têm competência da lei para a proteção do meio ambiente. Mas vejam que incoerência do destino. Eles fizeram a ação administrativa e a promotora, no caso a procuradora do Ministério Público, interpôs uma ação de improbidade contra esses 10 servidores. Então, vejamos,
A pessoa faz um concurso público para trabalhar na área do direito ambiental. Ela se estrutura dentro de uma carreira que tem fiscalização da CGU, da corregedoria que é competente para a fiscalização do seu trabalho. Ela está ali ao lado dos seus colegas, todo mundo probo, honesto, correto e fazendo um bom trabalho. Numa divergência com o representante do Ministério Público, não só eles são, digamos assim, eles perdem isso no aspecto do órgão de controle, como a consequência do órgão de controle, além de dizer não concordo com vocês, é acusá-los de corrupção. A acusação de corrupção é algo que faz com que o servidor ele não durma bem, ele não segue a sua vida tranquilamente. Então, vejam, nessa divergência, o resultado foi a acusação através de uma ação de improbidade administrativa. Isso é muito grave. A divergência de interpretação, ela não pode ser confundida com um ato de desonestidade. Se existem fundamentos técnicos válidos de ambos os lados, precisa preponderar a competência do servidor público que foi investido pela lei para a execução daquela atividade. E no caso de divergência, que se busca o Poder Judiciário para anular aquele ato. O que não pode, o que é desproporcional, o que não é razoável, é que se busque o Poder Judiciário para impor ao cidadão que é divergente, em sua opinião, uma rotulação de improbidade, de desonestidade, de corrupção. Isso é bastante grave. Doutor Antônio, estamos encerrando esta nossa conversa. O assunto improbidade administrativa vai realmente muito longe, não é mesmo? Vamos aguardar o resultado da análise no Senado, mas agora reservamos este espaço para as suas considerações finais e também despedidas. Primeiro eu queria agradecer a você, agradecer a toda a equipe da Revista Eletrônica Cidade e Negócios. Adorei o nosso bate-papo. Achei as perguntas muito inteligentes, que demonstram que vocês, de fato, fazem um trabalho nos bastidores de pesquisa e de boa construção técnica e intelectual. Queria dizer que essa reforma da Lei de Improbidade Administrativa é algo super importante para o nosso país e convidar todos os telespectadores para acompanhar essas discussões no Senado Federal. Um forte abraço e estarei sempre aqui à disposição, tendo em vista o espaço delegado destinado à aprendizagem e à evolução de toda a nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigada. Conversamos com o Dr. Antônio Rodrigo Machado, professor, advogado, especialista em Direito Administrativo e autor do livro Sanções e Penas. Agora sabemos muito mais sobre a nova Lei de Improbidade Administrativa. Esta é a revista eletrônica Cidades e Negócios, conectando ideias e oportunidades.